Olá pessoal, vamos voltando aqui hoje de 20 de fevereiro a mais uma videoaula, e nós também aproveitamos para lembrar vocês que vocês devem se inscrever no nosso canal e fazer suas perguntas, colocar seus questionamentos para que o estudo fique mais interativo. Então vamos aqui fazendo agora relembrando. Nós fizemos na primeira aula uma analogia sobre os sistemas hidráulicos e fizemos isso na ideia de que os sistemas hidráulicos, por serem bem parecidos, o seu funcionamento com os circuitos elétricos, para quem nunca estudou eletricidade, nunca viu os fenômenos elétricos, pudesse facilitar o entendimento lógico, já que o entendimento lógico, nesse caso, é o mesmo. Então fizemos aquele estudo e eu acho que foi bem proveitoso, porque vocês vão aproveitar bem aquele tipo de raciocínio, né? E daqui para frente vai ficar mais fácil cada vez vocês entenderem os circuitos elétricos. Em seguida, nós também fizemos uma definição com respeito ao que realmente vem a ser eletricidade, e ela foi definida como sendo um fenômeno químico que ocorre na natureza de várias formas. Então já é um processo que já existe de uma certa forma na natureza, e através desse fenômeno químico é que nós podemos então entender como que realmente surgiu a eletricidade, através do estudo desses fenômenos químicos. E os materiais, da forma como são compostos, chegamos àquela conclusão de que os materiais, o oposto ao que se pensava, que a matéria seria a menor partícula encontrada, né? Mas vimos depois que não, que eram os átomos. Então nós vimos que as formações atômicas que na verdade davam o sentido da verdadeira divisão dos materiais. Então, a partir desse processo, nós estudamos os átomos e vimos que através de suas associações nós poderíamos então fazer o trabalho dos campos e aí criar os chamados íons positivos e negativos a partir daquele processo em que aproximando-se dois átomos um do outro em laboratório, através de vários tipos de processos, nós poderíamos compor os materiais e ver que os átomos poderiam doar e receber elétrons. E aqueles materiais que ficaram com mais elétrons livres na última camada, que é a camada onde realmente ocorre o fenômeno da corrente elétrica, quanto mais negativas, quanto mais cargas elétricas negativas, né, quanto mais elétrons estiverem ocupando essa última camada, esse íon negativo vai ser cada vez maior. E aqueles elétrons, aqueles átomos que cederam elétrons, se tornaram íons positivos. Por isso nós também denominamos que na verdade não existe o que chamamos de carga positiva, né? O que existe são átomos que receberam elétrons e ficaram se tornando íon negativo, e átomos que doaram esses elétrons. Depois, a partir daí, nós podemos então introduzir o conceito de carga elétrica, já aí não falando mais sobre elétron, e sim cargas elétricas, que é um conjunto de elétrons formando uma carga. Falamos sobre a lei de Coulomb, falamos sobre a questão das cargas e o comportamento dessas cargas, quando que a gente viu os processos de repulsão e atração das cargas, quando se aproximavam as cargas negativas das positivas, as positivas entre si, as negativas também entre si. E nós, estudando aquele procedimento, a gente viu então que poderíamos locomover essas cargas de um lado para o outro do circuito. Então, com essa possibilidade de haver esse movimento de cargas, então nós podemos introduzir o conceito de DDP, que seria a forma que foi encontrada para se criar este movimento. Como? Fazendo com que um terminal
do circuito ficasse mais negativamente carregado, por exemplo, em relação ao outro, daí formando o que nós chamamos então de um processo forçado, onde essas cargas negativas fariam com que, em excesso, fariam com que as cargas negativas do material fossem então repelidas em direção ao polo positivo e havendo então esse fluxo de cargas. E daí nós conceituamos também que, através desse desequilíbrio, nós poderíamos formar então os tipos de corrente. Lembramos também que depois falamos sobre as unidades de medida, lembramos dos estudiosos que fizeram essas descobertas, os cientistas, e que a eles foi dado o nome, né, a homenagem, né, o nome das unidades de medidas. E aí nós então conseguimos chegar ao ponto principal de introduzirmos o estudo dos tipos de corrente elétrica. Falamos também sobre a geração de corrente elétrica, e aí nós chegamos a um ponto de começarmos então a falar sobre o estudo dos tipos de corrente elétrica, que é o que a gente vai agora efetivamente começar. Lembrando também que a partir daqui, deste ponto que vamos começar, que são os tipos de correntes, basicamente são duas, alternada e contínua, aqui que a coisa vai começar a ficar um pouco mais interessante do ponto de vista do estudo da eletricidade, porque através da compreensão de como são formados esses dois tipos de corrente, os senhores poderão fazer diversos tipos de circuito, e aproveitando a forma como essas correntes interagem com o circuito, poder então produzir equipamentos, produzir sistemas elétricos que melhor convém para cada necessidade. Então é o que a próxima videoaula vai tratar então sobre os tipos de corrente, mas seria então interessante a gente fazer este relembrando, ok? Então na próxima aula vamos falar sobre os tipos de corrente elétrica, como elas são formadas e como elas podem interagir com os vários tipos de equipamentos que existem e que vão existir ainda no mercado, ok? Então não esqueça de dar lá o seu gostei, faça sua inscrição e faça suas perguntas. Assim que nós pudermos, nós vamos estar respondendo, ok? Então até lá e muito obrigado.